Fala pessoal, tudo joinha? Joinha, como é que tá as coisas aí? Acabou a moleza. Ó, então essa aqui é a nossa primeira aula no formato à distância, como foi proposto para vocês aí. Eu preferi utilizar esse formato de fazer uma folha como se fosse uma lousa, que é muito difundido na internet aí. Depois vocês dão um feedback se deu certo, se gostou, o que muda, o que faz PowerPoint. A gente faz o que vocês quiserem fazer aí para o aprendizado ficar mais fácil, certo? Em relação à aula de hoje, é a parte de Lagrange, como eu coloquei uma introduçãozinha na semana 1. Na verdade, para entender o que é o Lagrange, a grosso modo, é o seguinte. Até hoje, na vida de vocês como alunos, o professor vinha com uma função, tipo, eu falava assim, olha, é, 3x ao quadrado mais 1, esboce o gráfico. Aí vocês pegavam a tabelinha, fazia o gráfico, né, desenhava a figura, que é uma parábola, e por aí vai. O Lagrange, na verdade, é o caminho contrário. Eu dou para vocês uma curva, um desenho, certo? E em cima desse desenho, eu dou pontos, qualquer em cima desse desenho, pontos. E eu quero, na verdade, a função que originou esse desenho. Então é como se fosse ao contrário. Antigamente eu dava para vocês a função desenha. E agora vai ser ao contrário. Eu dou o ponto para vocês e vocês vão ver o desenho. Que são pontos que estão fechando na figura, nessa ilustração. Então é o caminho contrário, certo? Repara no desenho aqui, tem uma parábola, né? Vai ter o x0, f de x0, o x1 e o f de x1, o x2 e f de x2. A teoria pode ser que vocês ficam meio assim, mas na prática vocês vão entender bem que não é difícil. É uma conta meio grande, fácil de errar. Tem que tomar muito cuidado, mas não é difícil, certo? E para achar a função, vamos dizer assim que é o p de x, que é a função final, é só pegar o f de x0, que é o que está aqui, o x0, f de x1, que está aqui, que é o segundo ponto, e o f de x2, que está aqui. Isso vai estar no exercício, vai estar na situação. O grande problema é o L0, o L1 e o L2. L porque é Lagrange, né? O L0, o L1 e o L2. Aonde que eu acho esses L, 0, 1 e 2? Aqui vem a fórmula de Lagrange, certo? Que na verdade seria fazer o L1 a partir dessa junção de x aqui, o L2 aqui, o L3. Mentira, aqui é o L0. 0, 1 e 2. Desculpa que eu fiz errado aqui. 0, 1 e 2. O L0 aqui, o 1 aqui e o 2 aqui. No qual o x1 vai estar aqui, o x0 vai estar aqui e o x2 vai estar aqui. Então, na realidade, vai estar no próprio exercício. Só tem que resolver esse polinômio aí. Aqui pode dificultar um pouco para vocês. Aqui, ó, já resolvi um para vocês aqui, ó. Vamos tentar entender aqui, ó. É um exemplo, tá? Eu tenho aqui 3 pontos, né? X, 2 para 5, 1 para 2, 3 para 10, certo? Domínio e imagem. Eu sei que o domínio é 2, a imagem é 5. O domínio é 1, a imagem é 2. O 3 é o domínio, a imagem é 10. Se a gente for pensar um pouquinho na lógica, for um pouquinho mais pensante aqui, de repente pensar até achar a resposta sem fazer a conta, né? Qual função que eu podia aplicar o 2 que dá 5? Peraí, se eu pegar o 2 e levar ao quadrado, não dá 4? 4 mais 1, 5. X ao quadrado mais 1. Eu consegui achar o 5. Vamos ver se não dá certo? 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. Deu certo. 3 ao quadrado, 9. Mais 1, 10. Já achei a resposta, sem fazer conta nenhuma. Claro, é uma função simples, né? Eu também sabia a resposta já, né? Mas se você for ninja, você consegue fazer isso. Mas na realidade, vamos ter que usar o nosso Lagrange, certo? Aplicando essa fórmula que eu passei aqui para você anteriormente. Né? Para me achar o L0, esse x1 vai ser aqui, x1, x2, x0, x1, x2, f de x0, f de x1 e f de x2. Então, 0, 1 e 2. É só colocar na fórmula, que é o que eu fiz aqui, ó. X, no caso x1 está aqui, x0, x1 está aqui. Você vai completando
a formulinha aqui, ó. Tomar muito cuidado com esses zeros, com esses menos aí, porque menos vira mais. Tomar um certo cuidado. Mas foi só simplesmente substituir, né? Aqui, ó, x0, ó, menos x0, que é 1 aqui. E por aí vai. Você vai colocando todos os valores. Vai chegar nisso daqui, ó. Num polinômio simples, tá? Depois vocês refazem aí para entender. Mas não tem muito segredo. Só tem que fazer com muito cuidado, certo? Lembrando que aqui é o x0, aqui é o x1 e aqui é o x2. Aqui é o f de x0, f de x1 e o f de x2, certo? Aí é só simplesmente realmente substituir na tabela que não tem segredo que vai dar certo, tá? Aí eu fiz isso, substituí e resolvi o polinômio. Aí a álgebra é muito facinho, né? Faz distributiva aqui, ó, x ao quadrado, menos 3x, menos x e mais 3 sobre, aqui ficaria 1, menos 1. É o que deu aqui. Juntei esses dois termos aqui, deu menos 4. Dando para entender aí? Menos 4. No final eu juntei, né? Como aqui é menos 1, eu mudei o sinal da parte de cima. Aí deu isso daqui, ó. Certo? Apliquei a mesma coisa embaixo aqui de novo. Distribuir, x ao quadrado, menos 3x. Aí vocês fazem no papel mesmo. Faz o papel e faz isso daí, tá? Embora depois eu vou mandar para vocês a foto desse papel aqui para vocês. Menos 2x mais 6. Sobre 2, que é resolver na parte de baixo aqui. Nesse caso não teve como passar o sinal, sobrou isso aqui, ó. Certo? Isso aqui é o L1. E por último o L2. Também fiz a distributiva, x ao quadrado, menos x, menos 2x mais 2, né? Distribuindo aqui em cima e embaixo. E resolvendo a parte de baixo também deu 2, né? Deu 1 e aqui 2. Multiplicando dá 2. Então eu tenho o L0, o L1 e o L2. Ok? Joia? Aí, o que vai acontecer pelo Lagrange? Né? O px que eu estou procurando é igual, né? Como eu pus aqui no comecinho da aula, né? Vai ser o f de x0 vezes L0. Tá aqui, ó. F de x0 é 5, certo? Depois, mais o f de x1, que é 2, vezes o L1, que eu achei ali atrás, e o f de x2, que é 10, certo? Sempre multiplicando pelo que eu achei aqui anteriormente, que é o L1, L2, L0, L1 e L2, certo? Bom, aí virou álgebra, né? Simplesinho. Multipliquei aqui o 5 por todos os termos aqui, deu aqui embaixo, certo? Cortei o 2 com 2 para ficar mais fácil. Ou você pode multiplicar e depois cancelar, tá no mesmo. Portanto, deu a mesma coisa aqui, certo? Exatamente a mesma coisa, que tá aqui. Por último, eu simplifiquei o 5 com o 2 com o 10 com o 2, que deu 5. E distribuí aqui depois. Aí ficou mais 5x ao quadrado, menos 15 mais 10. Virou um polinômio grandão. Aí é só você realmente resolver. Cortei o 5 com menos 5, né? Mais 5 com menos 5. Sobrou simplesmente sobrou o x ao quadrado. E resolvendo todos os x também cancela, né? 20 menos 5 menos 15 vai cancelar todos os x. E sobrou somente 1, né? Que é o 15 mais 6 e mais 10. Sobrou 1. Só resolver esse polinômio inteiro. Olha o que chegou aqui, ó. X ao quadrado mais 1. Que é que eu tinha posto no começo, né? Que a gente tinha falado, eu sou ninja demais da conta, sabia de cabeça. Né? Só para perceber que a função que você achou no final tem que bater nos 3. Né? Nesse caso, o x ao quadrado mais 1 já sabe que bate. Né? Nos próximos exercícios, você vai resolver. Será que eu acertei? Você faz a prova real. Você coloca, né, no domínio x aqui. Tem que dar 5. Se pôr 1, tem que dar 2. E se pôr 3, tem que dar 10. Senão tá errado alguma coisa. Os 3 tem que bater. Tá ok? O bom de vídeo é isso. Dá pra vocês assistir umas 10, 15 vezes até entender. Né? Na aula não explico pra vocês várias vezes, né? Então, assim, esse é o formato que eu bolei aí pra fazer. Essas folhas que eu usei, eu vou tirar foto e colocar pra vocês no Moodle. E vou colocar junto também no Moodle para essa semana 2 uma lista de exercícios, uns 2 ou 3 de Lagrange, que depois eu resolvo para vocês também, tá ok? Depois me dá um feedback se foi bacana a aula, vocês me mandam aí, pelo Moodle, pelo
algum canal de comunicação aí sobre se gostou ou não. Tá ok? Um abraço para vocês.